A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo. E hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Silvana Moreira. E a irmã Silvana diz assim: A paz de Cristo a todas as minhas irmãs e meus irmãos do canal. Eu me chamo Silvana Moreira. Nasci em Minas Gerais, em São João del Rei. Eu sou cristã, porém no momento não estou me congregando. Quando eu estava morando no Brasil, eu me congreguei na Congregação Cristã do Brasil, a CCB. Estava eu ouvindo o canal da irmã Ângela, num vídeo em que ela falava sobre o novo nascimento, e não pude deixar de pensar assim: não posso deixar passar essa oportunidade. Preciso contar o que aconteceu comigo enquanto eu congregava na CCB. Primeiro, irmãs, eu gostaria de deixar claro que crentes não nascidos de novo estão em todas as congregações. Problemas que tem em uma congregação tem também em muitas congregações. Então, nada do que eu falar aqui é para denegrir imagem de instituição alguma. Amém? O que eu vou contar não é para ofender a ninguém, mas é somente para que vocês entendam que nas igrejas há sim pessoas convertidas e pessoas não convertidas, como bem afirmou a irmã Ângela. Eu costumo dizer que essas pessoas estão travestidas, ou seja, vestidas de crente, mas não são crentes. Não têm nem caráter, quanto mais as virtudes do céu. E depois do que eu vivi, me perdoem todos os irmãos pelo que vou falar, mas eu passei a sentir nojo, raiva, desprezo. Não tem nada que me aborreça mais, me enoje mais do que alguém vestido de santo, querendo parecer santo, porém por dentro não é nada daquilo. Faz confusão com os irmãos, despreza os outros, faz acepção de pessoas. E o que é isso, meus irmãos? Para mim é mentira. Mentira do diabo. Mesmo que a pessoa não saiba o estado deplorável, não perceba a forma como ela está, isso é coisa do diabo. E eu tenho certeza que Deus não se agrada de coisas que parecem, mas não são. Então, queridos, deixa eu contar o que aconteceu comigo. Eu tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de me casar. E como a casa do meu pai era grande, meu esposo, o qual não vou citar o nome, veio morar conosco, até que ele terminasse de construir a nossa casa. Eu era muito apaixonada por ele e estava vivendo, assim, o meu momento de realização de um sonho. Já estávamos planejando os filhos, queríamos ser pais logo. Foi aí que, com mais ou menos uns 6 meses de casados, eu conheci essa criatura na igreja. Essa da qual eu vou falar e a qual eu vou chamar aqui de Joaquina. Claro que esse não é o nome verdadeiro dela. Eu iria chamá-la de Maria. Porém, pensei, não posso ofender a mãe do meu Salvador. Então, queridos, numa bela noite, depois de uma reunião na igreja, umas irmãs mais chegadas da minha mãe trouxeram a Joaquina até nós. E pense numa criatura linda, doce, meiga, parecia um anjo. Ela era novinha, devia ter uns 16 ou 17 anos, muito bem vestida, saia longa, cabelo longo, olhos azuis, sorrindo o tempo todo com uma Bíblia enorme na mão
e dizendo o quanto amava a Deus e que seguia todas as instruções religiosas que seus pais haviam passado para ela desde pequena. Até aí, tudo na paz e na graça. Mas a irmã começou a falar que a mãe dela estava no interior, numa situação de vulnerabilidade. Tinha acabado de ficar viúva, tinha mais 4 filhos pequenos, por isso a Joaquina tinha vindo para a capital, para tentar trabalhar e ajudar a mãe e os irmãos. Porém, até agora, ela não tinha nem onde morar, estava de favor, estava na casa de uma irmã por enquanto. Mas... Menina, depois desse mais, ela começou a contar uma história assim, de tanto sofrimento e tal da família da criatura, tanta necessidade, tanta penúria, tanto sofrimento, enfim, era um drama. Se você ouvisse, você chorava. Era de comover qualquer um, e realmente comoveu a todos nós, e até a minha mãe. Não tinha como uma pessoa normal, moralmente correta, espiritual, uma pessoa de Deus e de posses, que podia, porque meus pais eram muito bem de vida e eles podiam. Então não tinha como não querer ajudar aquele anjinho, aquela bonequinha de Deus. Vai vendo. Minha mãe e meu pai decidiram então despedir a moça que já trabalhava em nossa casa há uns 8 anos. E ela não era da Irmandade, não era cristã. Porém, nunca tivemos problemas com ela. Ela era educada, zelosa, respeitadora, honesta, prestativa, sempre muito disposta. Eu me lembro que minha mãe só não gostava dos shorts que ela usava. Minha mãe dava uma saia longa para ela e fazia ela trabalhar assim. Fazia ela limpar, lavar, tudo com aquele saião. E ela fazia sem reclamar, mesmo não sendo cristã. Ela aceitava tudo sorrindo. Mas eu sei que ela se incomodava. Ela não estava acostumada a usar. Mas não reclamava. Era um amor, ela. E meus pais a mandaram embora. Ela tinha um filhinho pequeno, mas mesmo assim não teve jeito. Ela foi embora, chorando, mas foi. Porque minha mãe julgou que a Joaquina precisava mais. E também minha mãe queria atender ao pedido das irmãs, fazer uma obra boa para Deus. Então, entre a Joaquina, que era de Deus, uma menina cristã, e a nossa secretária, que era mundana, minha mãe ficou com a que era de Deus, entre aspas. E essa criatura foi lá para casa de mala e cuia. No início, foi tudo bem. Ela até trabalhava direitinho, mas não cozinhava lá essas coisas. Minha mãe precisou ensinar muita coisa a ela. E mesmo assim, o almoço só saía lá para as 2 da tarde. Eu chegava do cursinho 2 da tarde e meus pais ainda estavam para almoçar. E olhe que minha mãe não podia comer fora de hora. Ela era doente. O horário das refeições da minha mãe era regrado, mas mesmo assim minha mãe não reclamava, não dava o braço a torcer, não queria admitir que tinha errado e errado feio. Depois do almoço, a bonita da Joaquina ia dormir e só acordava às 5 da tarde. Minha mãe que se virasse com a pia.
Ela também não era muito solícita. Não queria ajudar nem a carregar uma sacola de compras da sala até a cozinha. E no final, ela queria ser outra filha da minha mãe. Mais uma filha, aliás. Porque ela ficava se insinuando, jogando indireta, dizendo que estava próximo o seu aniversário e que ela sempre costumava ganhar presentes nesse dia, que se estivesse em casa, sua família compraria um belo bolo e não sei lá o que mais. Que tinha saudades da mãe, dos irmãos, do pai falecido e começava a choradeira. E o pior é que a minha mãe caía, ela comprava mesmo presentes para ela. Então, até aí, eu me chateava com algumas coisas dela, mas também eu não me metia. Eu achava que quem tinha que resolver essas coisas era a minha mãe. Afinal de contas, foi ela quem arrumou aquele abacaxi. Além do mais, eu estava num momento muito difícil. Eu estava estudando muito na época para fazer o vestibular. Estava tentando focar só nisso. Meu marido trabalhava muito também e só chegava à noitinha. Quando tinha tempo de sobra, ele estava no nosso terreno, adiantando a construção da nossa casa. E eu, por outro lado, muitas vezes depois do cursinho, ainda ia à noite para a casa de uns amigos, onde tinha um grupo de estudos e só saía de lá mais ou menos à meia-noite. Era um grupo onde nós estudávamos e ajudávamos uns aos outros, tirávamos dúvidas, pesquisávamos, enfim, era algo muito sério, de pessoas que estavam realmente preocupadas com o seu futuro, e eu estava, muito. Só havia algo no grupo de estudos que me incomodava às vezes, é que as pessoas ali eram muito diferentes, de orientações religiosas diferentes. Ali havia jovens que vinham de famílias espíritas, outros de famílias de religiões africanas, outros ateus e etc. Não era assim um incômodo, porque havia uma regra. Estávamos ali para estudar. Então não havia outro assunto em pauta, somente o nosso estudo. Mas de vez em quando alguém soltava algum palavrão ou algum comentário desagradável, assim, sem querer, por força do hábito, e aquilo me incomodava. Mas também havia 2 ou 3 pessoas lá que eram cristãs, como eu. Numa dessas vezes em que eu estava lá, estudando, uma moça, que eu não era muito íntima dela, e que era da Assembleia de Deus, parou no meio dos estudos e começou a me olhar e perguntou: Ei, onde está o teu marido? E eu respondi: Ah, numa hora dessas deve estar dormindo. E me calei. Eu respondi, mas respondi assim, sem jeito, porque, como já disse, eu nunca tive conversas pessoais com essa menina. Nunca tive intimidade a ponto de dar liberdade dela perguntar sobre o meu marido. Porém, para não deixar de ser educada, eu respondi. Naquela noite, quando cheguei em casa, o meu marido não estava dormindo, como de costume. Estava acordado, e muito acordado. Tinha acabado de tomar um banho e estava vendo TV, para minha surpresa. Geralmente ele chegava tão exausto em casa que só comia e dormia. Mas tudo bem. Passou. Mas, depois daquele dia, não pude deixar de notar que ele mudou comigo. Ele esqueceu o meu aniversário. Estava sempre distraído. Quando estávamos sozinhos, ele evitava conversar. Meu marido era alguém que gostava muito de conversar comigo,
Nunca faltou assunto para nós. Sempre fomos muito amigos. Mas agora, quando estávamos juntos, ele não queria mais conversar. E de repente aconteceu outra coisa. Ele me pediu para pedir dinheiro emprestado ao meu pai, coisa que ele disse que nunca faríamos. Porém, agora começou a dizer que precisávamos acelerar a construção de nossa casa, que precisávamos sair logo dali para sermos independentes. Isso eu estranhei muito, porque meus pais sempre o trataram como um filho, faziam de tudo para agradá-lo. A casa dos meus pais era mais nossa do que deles. Minha mãe, na maioria do tempo, estava no seu quarto e meu pai trabalhando, de modo que ninguém nos incomodava. Então não havia motivo para que ele quisesse se adiantar com a construção da casa. E eu estranhei muito. Mas ele insistiu tanto, me pedindo para pedir dinheiro ao meu pai, e mais, não só para o restante da construção, mas também para os móveis, porque, disse ele, só teríamos uma vida realmente de casal quando estivéssemos em nossa própria casa. Aí ele falou mais um monte de coisas e eu percebi que ele não queria mais ficar na casa dos meus pais, por algum motivo. E no fundo, isso me deu medo de perder o meu marido. E foi isso que me fez ceder e pedir dinheiro ao meu pai. Eu insisti com meu marido, perguntando a ele se havia acontecido alguma coisa que eu não sabia, se havia algum outro motivo para ele se apressar tanto em sair de casa. Mas ele disse que não, que estava tudo bem, que queria sair porque achava que era o certo, não queria ficar a vida inteira morando com o sogro. Então, eu fui falar com meu pai. E fui muito triste, porque eu sou filha única, e seria muito difícil para eles me verem indo embora. Nós sabíamos, claro, que isso iria acontecer em algum momento, porém, eu pretendia atrasar o máximo possível a construção da nossa casa, para ficar mais tempo com os meus pais. Até porque o salário do meu marido era muito pequeno, e tudo andava muito devagar. Então, a minha previsão é de que eu ficaria anos morando com os meus pais. Porém, agora ele vinha com essa conversa depressa. Para minha surpresa, meu pai falou que entendia, que era orgulho masculino e tal. Aí, ele nos emprestou, sim, uma boa quantia que ele tinha no banco. E vendeu mais um pedaço de um terreno que meu avô tinha deixado para ele, e nos emprestou para pagarmos aos poucos. Na verdade, pagaríamos só a parte que ele tirou do banco, porque o terreno já seria meu mesmo, minha herança. Enfim, peguei esse dinheiro, coloquei todo na mão do meu marido para ele comprar o que faltava, terminar a casa e tudo mais. O terreno em que nossa casa estava sendo construída era dele, que ele ganhou do pai quando casamos, porque o pai dele não queria que nós morássemos longe. Era uma garantia para que ficássemos sempre perto. E nós estávamos fazendo assim. Bom, mas para encurtar a história, eu pus tudo na mão dele e voltei a focar nos meus estudos. Vocês lembram daquela menina do grupo de estudos que era da Assembleia de Deus? Pois é, ela fez de novo. Parou no meio do estudo, ou seja, todo mundo concentrado na matéria, mas ela parou, me olhou e perguntou: "E aí?
Cadê a casa que você estava construindo? Cadê a sua casa? Eu parei, olhei para ela e respondi: Estava não, ainda estamos, mas vai bem e daqui a pouco vai estar pronta. Quando eu estava voltando para casa, eu fiquei pensando: nossa, não lembro de ter falado sobre a construção da casa com ela. Essa pergunta é muito pessoal. Eu nem tenho essa intimidade toda com ela. Que crente metida e chata. No cursinho, quando terminava, eu saía e conversava um pouco com outra menina que também era cristã, chamada Cláudia. Mas com essa da Assembleia de Deus, eu nunca tive proximidade. Irmãs, minha mãe sempre me falou que os assembleanos não eram crentes de verdade. Eles haviam se desviado quando as irmãs passaram a usar saia jeans e algumas só iam até os joelhos. Só para vocês verem como a aparência engana. E aqui não estou dizendo que tenho alguma coisa contra as pessoas que gostam de usar a saia lá embaixo. Minha mãe foi ensinada assim, eu fui ensinada assim e eu andava assim. Então eu acreditava no que a minha mãe dizia. Mulher que não usava a saia lá embaixo não era crente. Então as palavras daquela irmã da Assembleia de Deus não me diziam nada. Eu nem prestava atenção e só me chateava. E teve um dia, naquela mesma semana, em que eu cheguei em casa e encontrei meu pai, meu marido, minha mãe e a Joaquina na sala, lanchando, todos animados, falando sobre os detalhes da construção da casa, cores, texturas, etc. Meu pai me contou que eles tinham ido lá naquele dia e que a Joaquina tinha ido também, os 4. E ela começou a falar: sim, eu fui, que maravilha, está ficando linda. Eu amei a cor escolhida para o piso e também a porta do banheiro. Ela disse também que achava primordial, e ela usou essa palavra, primordial, deixar um espaço na frente da casa para fazermos um jardim. Sabe, a forma que ela falava parecia que ela estava falando de uma casa que seria dela. Quando subimos para o nosso quarto, meu marido e eu briguei com ele por ter levado ela lá. E ele me falou que foi a minha mãe que chamou ela. Aí eu fui perguntar à minha mãe. E ela falou que sim, que sempre que eles precisavam ir ao depósito, resolver alguma coisa dos materiais e meu pai não podia ir, ela ia com o meu esposo e a criatura lá se oferecia para ir também, para ajudar. Mas eu rebati, dizendo: quer dizer, mãe, que de uma hora para outra ela ficou prestativa, foi? Ela nunca foi assim. Aí minha mãe disse que eu estava com ciúme, e ciúme sem razão, que a Joaquina era uma pobre coitada, que só estava querendo fazer ela se sentir em família, que eu estava olhando com olhos maus e que Deus não se agradava daquele meu comportamento de oprimir os mais fracos. Sabe, minha mãe falou tanta coisa que realmente me fez sentir mal. Eu até perguntei a Deus: será, meu Deus, que eu sou ruim assim? Será que eu estou vendo maldade onde não existe? Será que essa pobre criatura é só uma miserável mesmo, que não tem intenção ruim nenhuma conosco? E se eu estiver errada, meu Deus? Pensando nisso, eu fui até ela.
Me lembro que, ao entrar no quarto dela, ela estava toda linda, diante do espelho, penteando o cabelão. Não falei para vocês como era a Joaquina, né? Ou falei? Cabelo loiro, olhos azuis. Ela tinha um corpão. Aquele corpão de menina moça. Ela tinha, assim, quase uns 70 de altura. Era uma moça muito bonita. E quando eu a vi ali diante do espelho, eu perguntei a mim mesma, me confrontei diante da beleza dela. E disse para mim mesma, será que você não está implicando com a menina porque você tem ciúme dela? Porque ela é muito bonita e você está com medo dela roubar o seu esposo? Será que você não confia em você mesma, nem no amor que o seu marido tem por você? Então, eu me convenci de que a minha implicância com ela era ciúme mesmo, como a minha mãe falou. Mas naquela manhã em que eu fui falar com ela, ela estava toda feliz porque os meus pais iam levar ela no dentista. E depois ela ia ajudar minha mãe a fazer compras. E quando minha mãe ia fazer compras, sempre comprava coisas para todo mundo, presentes para a família. E claro que ela comprava também para Joaquina. Eu fui até ela e pedi perdão. Vocês acreditam nisso? Eu pedi perdão a ela. E ela me perguntou, mas pelo quê? E eu respondi, nada demais. Assim, se eu tiver ali constrangido ou ofendido por alguma coisa, me perdoe. E ela só respondeu assim, tá, tudo bem. E ficou rindo. Um riso que eu pensei que era irônico. Mas, de novo, eu me controlei e disse para mim mesma, para de implicar com a menina. Mas aí eu decidi colocar minha atenção nos estudos e deixar toda aquela situação para lá. Eu já estava nervosa, ansiosa, não tinha mais energia para gastar com problemas que talvez nem existissem. Irmãs, às vezes Deus quer chamar a nossa atenção para o que é importante. Prioridades, sabe? E nós não ouvimos. Eu não sei o que estava se passando pela minha cabeça. Como eu pude ser tão cega? E estou falando isso porque Deus falou comigo 3 vezes e eu não entendi. Eu estava tão obcecada com o que eu queria, ou seja, o meu estudo, a minha formação, que não estava mais nem indo à igreja. Estava negligenciando meu esposo e tudo mais. Um dia eu ouvi minha mãe dizer, ainda bem que a Joaquina está aqui, para me acompanhar na minha consulta, porque você não pode ir, né? Pois é. Essa menina é uma providência de Deus na minha vida. Realmente foi enviada do céu. Mas, poxa, será que ninguém entendia que eu precisava cuidar do meu futuro? Sabe, irmãs, é muito difícil estabelecer prioridades na nossa vida. Mas naquele momento eu deveria ter dado atenção ao que Deus queria falar comigo. Eu estava indo bem menos na igreja, quase não orava e quase não louvava, tudo por causa dos meus estudos. Mas aí, outra vez, quando eu estava uma noite com um grupo de umas 6 pessoas estudando, a bendita da menina assembleana de novo falou comigo. Eu estava estudando assim, bem concentrada mesmo, tentando esquecer tudo da minha casa e simplesmente aprender. Aí ela de novo olhou para mim e perguntou, e os seus filhos, cadê? Ah, daquela vez eu fiquei furiosa. Eu pensei, não dá para acreditar. Eu querendo tirar o pensamento da casa, da família, e ela me projetando de novo para algo pessoal.
Isso aborreceu dessa vez todo mundo. Todo mundo parou e olhou para ela. Aí eu perguntei, chateada mesmo: como assim, filhos? Eu não tenho filhos. Por que você está me perguntando sobre filhos? Aí ela falou: não sei, mas Deus está mandando eu te perguntar. Onde está o seu marido? Onde está a sua casa? E onde estão os seus filhos? Você não tem mais? Irmãs, aquilo me deu tanta raiva. Na minha cabeça, interpretei que ela estava me cobrando e eu já estava me sentindo tão cobrada. Me lembrei da minha mãe e o que ela dizia dos assembleanos, que não eram crentes. Aí me convenci de que era o diabo que estava usando aquela menina para me afligir. Era uma confusão tão grande na minha cabeça. Eu falei só assim: mulher, tu tá é louca, eu vou é para casa. E fui embora, estressadíssima, com a cabeça a mil. Eu estava preocupada com a prova, preocupada com meu marido, que mal eu via e que estava estranho comigo, preocupada com meu pai, que estava com problemas cardíacos, fazendo um tratamento seríssimo e nunca conseguia seguir a dieta. Estava preocupada com a bendita casa que nunca terminava e a última vez que fui ver como ia a construção, meu marido havia colocado umas cerâmicas decoradas na cozinha que eu simplesmente odiei. Eu não sei de onde ele tirou aquela ideia de colocar azulejos de florzinha na parede da cozinha perto da pia. Eu odiava desenhos de florzinha, ainda mais florzinha rosa. É muito infantil. Eu tinha mandado ele tirar, mas ele ficava só me enrolando e nunca tirava. Irmãs, eu chorei naquele dia, pensando nessas coisas. Nada estava dando certo para mim. Vim para casa de táxi, chorando e orando, pedindo forças a Deus para suportar tudo aquilo. E naquele momento de oração dentro do carro, eu praticamente me reconciliei com Deus, pois, como já disse, eu não estava orando nem indo à igreja. A igreja, na minha vida, na verdade, era só um detalhe. Mas naquela noite eu fui sincera com Deus, e naquele momento eu tive um pouco de paz depois da oração. Chorei e Deus acalmou meu coração, me consolou. Acho que isso era uma preparação para a bomba que ia cair no meio da minha casa, naquela mesma noite. O carro parou diante da casa, eu desci e andei até o meu portão. Chegando no portão, ouvi o barulho de vozes discutindo dentro da casa. Abri o portão e fui caminhando. Abri a porta da sala e vi meu pai falando alto com meu marido. Minha mãe tentando acalmar meu pai e a Joaquina segurando na blusa do meu marido, puxando ele para afastá-lo do meu pai. E ela falava assim: deixa, amor, deixa, vamos embora. Quando eu ouvi isso, meu chão se abriu. E eu gritei: que droga é essa que está acontecendo aqui? A raiva tomou conta de mim. Aí o meu pai começou a contar que tinha pego os dois na área de serviço, se pegando, fazendo o serviço. Os irmãos vão me entender, nem preciso explicar, não é? E meu pai estava expulsando ele da nossa casa. Só que aí, no meio dessa confusão toda, meu pai começou a passar mal. Foi tudo muito rápido. Aí eu não sabia o que fazer.
se chorava, se ia para cima daqueles dois ou se socorria o meu pai. Optei pelo meu pai, porque naquela hora um casal de amigos vizinho entrou perguntando que gritaria era aquela e se nós estávamos precisando de ajuda. Eu pedi socorro a eles para o meu pai. Então eles tiraram o carro deles e levaram meu pai para o hospital. Eu fui junto, minha mãe também. No hospital, enquanto aguardávamos terminar o atendimento do meu pai, eu estava arrasada, mas procurava não deixar transparecer. Eu precisava ser forte porque a minha mãe estava muito aflita pelo meu pai. E a pressão dela também por causa disso alterou, mas lá mesmo no hospital ela começou a ser medicada. Ela me pediu perdão, porque não sabia quem era aquela criatura. Se soubesse, não a teria trazido para dentro de casa. Disse que não percebeu nada. Aí ela me deu o golpe de misericórdia, quando disse assim, que no meio da confusão, meu marido revelou que a Joaquina estava grávida e que eles iriam embora. Irmãs, eu mandei minha mãe parar de falar, dizendo a ela que o que importava agora era que o meu pai e ela ficassem bem, e não aqueles dois. E disse para ela descansar e esquecer um pouco aquilo tudo. Ela estava recebendo uma medicação pelo soro. Aí, quando ela se acalmou, eu saí dali. Mas aquilo tudo era uma desculpa para que eu pudesse sair dali para ficar sozinha, para chorar. Chorar em paz. Fui para uma capela, a capela que tinha ali no hospital. Aliás, lá tinha até a imagem de uma santa, mas eu nem liguei. Não havia ninguém lá e era isso que eu queria, estar só. E foi naquele momento de tristeza e angústia que Deus me trouxe à mente as perguntas da irmãzinha da Assembleia de Deus. Cadê teu marido? Cadê tua casa? E cadê os teus filhos? Foi tudo roubado, eu pensei. E como todo castigo para distraído é pouco, eu não chorei nem 10 minutos e veio uma enfermeira me chamar, junto com uma assistente social, pedindo que eu as acompanhasse até a minha mãe para dar a notícia que meu pai havia acabado de falecer. Irmãs, aquela noite foi difícil. Foi uma noite de trevas, de escuridão, que eu não sei como eu passei. Sabe aquele versículo de Salmos que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum? Pois é, aquele estava sendo o meu vale. A minha mãe precisou ser sedada. E eu tive que sair junto com minhas tias para preparar o funeral do meu pai, já que a minha mãe não tinha condições para nada e eu precisava dar conta de documentos, de dinheiro, de lidar com o plano funerário e etc. O velório do meu pai durou dias porque tivemos que esperar chegar muitos parentes da família de longe para se despedir do meu pai. E foi tudo tão repentino, uma surpresa ruim para todos. Minha casa passou dias cheias de parentes em luto. Foi muito difícil. Mas depois do enterro, eu soube que, enquanto meu pai falecia no hospital, meu marido pegava a Joaquina e todos os pertences dele e iam para a nova casa. Se mudaram para lá. Quando voltei para casa, não tinha mais nem a sombra dos dois. Aí, só restou fazer o divórcio e tentar reaver o dinheiro da casa, que, aliás,
eu não consegui, porque meu marido, muito esperto, comprou tudo no nome dele. Todas as notas de tudo que ele comprou estavam no nome dele. Mas também eu não quis brigar. Vendi a casa do meu pai e vim embora com minha mãe para Portugal, onde estamos até hoje morando com uma tia minha, irmã da minha mãe. Aqui foi onde eu me curei. Deus trabalhou no meu coração, na minha vida e me sarou desse problema. Eu me casei, tive 3 filhos e dei a volta por cima. Nunca mais eu botei os pés no Brasil. Mas sempre, né, irmãos, tem parentes e amigos para nos dar as notícias. E eu acredito que Deus fez questão de que eu soubesse o que estava acontecendo por aí. E acredito que vocês também querem saber, né? O que é que aconteceu com a Joaquina? Pois bem, eu soube que a Joaquina teve 2 filhos com aquele que foi meu marido. E todos esses 2 filhos que ela teve vieram deficientes. E isso se deu por causa de um problema que o meu ex-marido tem em seu sangue. Ou seja, logo eu concluí que se ele estivesse comigo e nós tivéssemos tido filhos, os meus filhos também teriam nascido assim. Eu sinto muito pelas crianças, não me alegro de forma nenhuma com isso, ao contrário, lamento muito. Não queria nada de mal para eles. Eu já os perdoei. Deus trabalhou no meu coração. Porém, eu não consigo parar de pensar que Deus me deu foi um grande livramento. Porque, pelo que sei, Ele não é fiel a ela. Conhecidos meus me contam que ele não cuida dela, que ela envelheceu bastante e parece mais velha do que a idade dela. Dizem que ele sai de casa num dia e só retorna no outro, que ele não é fiel. Além disso, financeiramente, eles não progrediram. Estão na mesma casa, que nunca passou por uma reforma depois de anos e está do mesmo jeito. Agora vejam, irmãs, como está a minha vida. Encontrei um homem maravilhoso quando vim para cá. Ele é fiel a mim e eu tive 3 filhos com ele. 3 filhos saudáveis e lindos, que aliás já estão formados e estão para se casar. Todos os anos o meu marido faz uma viagem comigo pela Europa para comemorarmos o nosso primeiro encontro, ou seja, todos os anos nós temos uma nova lua de mel. Eu sou feliz. E apesar de tudo que eu passei, o Senhor me abençoou muito. Confesso a vocês que logo que cheguei aqui em Portugal, eu sofria tanto pensando na traição que achei que iria enlouquecer. Mas Deus me consolou e curou o meu coração. E não só isso, mas também trouxe alguém maravilhoso para a minha vida. É claro que, depois do que aconteceu, depois da traição, eu fiquei questionando um pouco com Deus. Eu perguntava assim: Senhor, tu estava vendo tudo o que estava acontecendo, toda a traição durante aqueles meses. Por que tu não fez nada? Irmãs, Deus tem os seus caminhos. E hoje eu acho que Deus queria me dar realmente um livramento. E outra, a Bíblia fala que existe o plantio e existe a colheita. E eu só plantei coisas boas. Mas para terminar, quero dizer para vocês algo que vai de encontro ao que eu falei no início desse testemunho. Nós, eu, minha mãe e meu pai, fomos enganados por uma aparência de santidade. Mas Deus é justiça.
Deus cobrou dela e posso dizer que cobrou caro. Meu pai passou para o Senhor por causa de toda aquela tribulação, mas ele está com Deus. Ele era cristão, ele amava o Senhor, e eu sei que ainda verei o meu pai. Mas não posso deixar de dizer que aquela menina, aquela criatura, acabou com a nossa família. Causou muito sofrimento. Porém, apesar de tudo, sobrevivemos. Deus nos sustentou, nos fortaleceu, restaurou e nos deu uma nova vida. Minha mãe hoje está velhinha, mas melhorou muito com a vida tranquila daqui. Ela está bem saudável. O importante para ela agora é me ver feliz. Então, irmãs, é isso. O que eu posso dizer mais, além de que quem vê cara, não vê coração? A irmã Ângela está totalmente certa com o que ela falou no vídeo em que ela perguntava se não sabia quem usava algumas irmãs era o diabo ou se o diabo era usado pelas irmãs. Então vamos ser inteligentes e sábios. Ninguém sabe o que há no coração do outro. Amém?